Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Boa noite. Com muita alegria eu me encontro aqui nesta noite. Já fui apresentado. Sou pastor Josias, ali da Assembleia de Deus da Rua Xingu. Eu pertenço ao Ministério Geral da Assembleia de Deus de Alcântara, MG/IADA, sob a liderança do nosso pastor-presidente, pastor Daniel, a qual estamos aqui debaixo da permissão dele, e ele mandou também um abraço para o pastor Renê e toda a junta de pastores aqui da Nova Vida. Que o Senhor possa abençoar a todos vocês. Então, mando um abraço do meu pastor para todos os pastores. Deus, muito obrigado pela recepção, Deus abençoe. Me encontro acompanhado da minha esposa Genesi, da minha filha Beatriz e do meu filho Gustavo. Glória a Deus, estamos casados há 25 anos, pela misericórdia do Senhor. Amigos, irmãos, diácono Cláudio, diaconisa, e Rose, a nossa irmã Rose também. Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado pelo convite, pela confiança, nos permitir estarmos aqui. Sem demora, quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias. Eu vou usar esse versículo como base, apenas como base, para dar início à nossa mensagem. Neemias 1, iremos ler do 1 ao 4. Glória a Deus. Neemias, do 1 ao 4. Já está ali na tela, fica bem mais fácil. Você achou? Amém? Então diz assim, vou ler ali na linguagem aqui, que a minha linguagem é um pouco diferente, mas vamos ler pela tela. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quileu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acharam lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Glória a Deus. Senhor, eu quero te pedir, em nome de Jesus, que me permita, Espírito Santo, ser um instrumento em suas mãos, para que a tua palavra possa chegar ao coração dos teus filhos e possa edificar as famílias aqui presentes nesta noite. Esta é a minha oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o tema da minha mensagem é: cuidado, não deixe os seus muros serem derrubados. Quando o diácono Cláudio me falou que a igreja aqui levantou esse ano, um ano da restauração dos muros, trabalhando em cima de Neemias. Por sinal, é um livro que eu gosto muito, já li algumas vezes e gosto dele. E esse livro de Neemias, ele trouxe, eu falei, Senhor, comecei a orar ao Senhor, pedi uma direção ao Senhor para que trazesse uma palavra à igreja em cima do tema proposto para a igreja, porque eu entendo que quando o pastor traz um tema proposto para a igreja, ele foi inspirado pelo Espírito Santo através da oração, do jejum, e eu creio que é o que aconteceu aqui nesta igreja. Então, dentro deste tema, eu vou novamente falar o tema da mensagem, que é: cuidado, não deixe os seus muros serem derribados. Entenda bem? Amém? Glória a Deus. Em primeiro lugar, em rápidas palavras, eu preciso que você entenda um pouco esse contexto. Eu sei que, de repente, aqui já está sendo falado, mas você precisa entender. Entender o seguinte: em primeiro lugar, a dimensão do muro
que Neemias foi reconstruir. Ou seja, o muro que foi derribado. Mas quando foi derribado? Quando, na época do profeta Jeremias, que ele profetizava, ele falava: ei, se entreguem à Babilônia, se entreguem à Babilônia. Mas eles não quiseram obedecer. Então aquele muro, eles achavam que eles eram muito fortes, acharam que Deus era com eles, acharam que não ia acontecer, porque eles acreditavam na potência que eles tinham e na dificuldade que os povos tinham para conseguir entrar, ou seja, para conseguir derribar, para conseguir passar por diante daqueles muros. Entenda bem, olha só, alguns historiadores vão dizer aqui, se eu errar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, me perdoe, mas diz assim: a dimensão dos muros da muralha é de 4 quilômetros, comprimento, altura 12 metros e espessura 8,5 metros. E aí você vai me perguntar: pastor, o que tem a ver a espessura do muro com a questão da família? Deixa eu te dizer uma coisa, o que derrubou esse povo aqui, eu vou falar daqui a pouco algumas situações que eles fizeram que derrubaram os muros deles. Mas muitas das vezes nós estamos vivendo numa situação, num casamento, uma família, e nós olhamos e falamos assim: os nossos muros estão, os meus muros, da minha casa, da minha família, do meu lar, esse muro está bem. Esse muro é um muro forte. Por quê? Porque aqui eu respeito a minha esposa, eu respeito o meu esposo. Nesse meu muro aqui eu ensino meus filhos no caminho do Senhor. Dentro deste meu muro eu vivo a presença do Senhor, aqui nós nos respeitamos. Enfim, eu entendo que o meu muro da minha casa é um muro fortificado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: mesmo tendo um muro fortificado, ainda assim nós corremos sérios riscos de termos os nossos muros derribados. E eu vou falar agora, eu entro nesta mensagem e eu começo a falar para vocês. Por quê? Porque eu quero dizer para vocês que mesmo você achando ou realmente tendo muros edificados em volta da tua família, muros espirituais, muros que vão guardar os teus filhos, muros que vão guardar a tua casa, muros que vão na oração, do jejum, do ensino da palavra. Mas se nós errarmos e cometermos algumas das situações que eu vou falar aqui nesta noite, nós estaremos dando munição ao nosso inimigo para que ele venha derribar os nossos muros, ou pelo menos arrebentar os nossos muros. E aí, depois que os muros caem, irmãos, entenda bem, no âmbito físico e espiritual é a mesma coisa. Muro, proteção. Muro é um lugar que impede o teu inimigo de entrar até você. Porque você está... E outra, vou te falar mais. Ainda existiam as torres de vigilância que estavam em cima daqueles muros. Existiam portões reforçados que guardavam aqueles muros. Então, de repente, você vai dizer assim: eu tenho as torres. Sim, você tem a torre do teu pastor, tem a torre do marido, tem a torre da esposa, tem a torre da palavra de vigia. Mas mesmo assim, guarda isso. Porque eles não vigiaram. Se acharam que estavam protegidos demais. Eles foram alvejados e tiveram os seus muros destruídos. E muitas famílias estão tendo seus muros destruídos, porque em algum momento eles começaram a descansar. Irmão, não dá tempo de descansar. O nosso adversário não brinca de ser adversário, principalmente quando se trata de família. Quando se trata de família, ele se levanta 24 horas com fúria. Mas deixa eu lançar uma palavra para você. Fica tranquilo, porque a palavra diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos para nos guardar e nos proteger em todos os nossos caminhos. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Primeiro motivo que levou à ruína do povo de Israel se chama mentira. Jeremias estava lá pelejando, Deus usando Jeremias: olha, se entregue, se entregue.
se levanta profetas mentirosos. E começaram a dizer, rapaz, dá ouvido a esse cara aí não. Pode ir que Deus de Israel vai com vocês. Pode ir que vocês vão se dar bem. E a mentira, eles deram ouvido à mentira. E a mentira foi uma das consequências graves que derrubou os muros da cidade. E aqui eu quero dizer para você em 1 João 1,6. 1 João 1,6 está dizendo assim: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Entenda bem, quando nós que conhecemos a palavra do Senhor, quando nós que somos salvos em Jesus Cristo, nosso Salvador, demos lugar à mentira dentro do nosso casamento, dentro da nossa família, nós começamos a dar munição ao nosso adversário, para que ele venha derribar os nossos muros. Porque a mentira, ela é uma arma poderosa de Satanás. Entenda bem, deixa eu te dizer uma coisa. Eu costumo dizer muitas vezes isso, eu sou muito repetitivo nessa frase. A mentira é uma corda que ela enrola nas tuas pernas para te derrubar lá na frente. Muitas das vezes, quando o casal cai, quando o lar é derrubado, quando os muros são afrontados, quando acontece alguma coisa, muitas das vezes, a mentira que foi gerada lá atrás, ela foi enrolando, e lá na frente veio a queda. A queda não foi aonde você caiu, a queda foi lá atrás, aonde você começou a dar munição para o adversário através da mentira. Então, quando nós conhecemos a verdade e temos comunhão com Cristo, nós não podemos andar e nem falar e nem viver na mentira, porque a mentira vai destruir a nossa família. Você está entendendo? Diga amém. 1 João 2, primeira epístola de João 2, 3 e 4. Olha o que vai falar. 1 João 2, 3 e 4. Vai dizer assim: sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Então precisamos nos guardar da mentira. Porque se nós não nos guardarmos da mentira, o Senhor não terá como agir na nossa casa. Por quê? Que é isso, pastor? Mas é verdade. Irmãos, Deus não volta contra a sua palavra. Ele é fiel em cumprir a sua palavra. Se ele está dizendo aqui, na palavra, não sou eu, é a palavra, está dizendo, sabemos que o conhecemos se obedecermos aos seus mandamentos. E o mandamento de Deus é o quê? Fala a verdade. Ou seja, o proceder do cristão, sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Sabe aquela mentirinha que você conta para a tua esposa? É maligno. Sabe aquela mentirinha que você conta para o teu esposo? É maligno. Sabe, filho, aquela mentirinha que você conta para o seu pai? É maligno. Sabe, filho, mãe, pai, aquela mentirinha que você conta para o teu filho? É maligno. Sabe aquela mentirinha que você incentiva o teu filho? Fala assim, fala que eu não estou aí não. Parece besteira, mas não é sério. Porque você está mentindo. Não, diz que eu não vou poder ir não, porque quando você inventa algo, a mentira ela vai minando o seu casamento. Entenda bem isso. Você entendeu? Diga amém. Segundo passo, que eu quero dizer para vocês, falta de respeito. Jeremias, eles desrespeitaram um homem de Deus. Eles desrespeitaram um profeta de Deus. Eles zombaram do profeta de Deus. Entenda bem, foi um dos motivos que levou à queda dos muros de Jerusalém. E é um dos motivos que tem levado muitas famílias à queda, a falta de respeito. Sabe por quê? Porque o marido tem que respeitar a esposa e a esposa respeitar o marido. Mas vivemos hoje num mundo onde eles dizem que o respeito não precisa existir. Respeito é coisa do passado, é coisa de antepassado, é coisa de quem é velho, isso é coisa que já passou, não tem mais essa, agora fala velho, fala coroa e está aí mesmo, é isso aí, qual é velhinho, qual é coroa? Não, meu amado.
A palavra diz respeito. Você precisa ter respeito dentro da sua casa, com a esposa e o esposo. Você precisa ter respeito com o teu filho. Teu filho, você precisa ter respeito com o seu pai. A falta de respeito, ela está causando muita destruição nos lares. E aí a palavra vai dizer assim, em Provérbios 11, 29. Provérbios 11, verso 29, diz assim: quem causa problema à sua família herdará somente vento. O insensato será sábio. O insensato será servo do sábio. Entenda bem, meu amado. Muitas das vezes, a falta de respeito, ela entra num nível tão grande que as pessoas chegam dentro das suas casas e o marido já não trata mais bem a sua esposa. É palavrão, é xingamento, é gritaria. Não é verdade? Não tem mais um respeito. Não se olha um pelo outro. Não se considera mais um ao outro. E isso, irmãos, o inimigo tem lançado isso dentro dos lares de uma forma violenta. Os filhos já não querem mais respeitar os seus pais, porque acham que os pais não têm filhos. Deixa eu dizer para vocês, os seus pais são autoridade. Eu vou chegar lá daqui a pouco. Eu estou acelerando aqui, mas eu chego lá daqui a pouco para você entender. Depois vai dizer assim também a palavra do Senhor em Romanos 12, 10. Vai dizer: ei, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês mesmos. Muitas vezes as pessoas, sabe o que elas querem? Só querem, para si. Só querem, ser o seu lado. Sabe o que é aquela pessoa egocêntrica? Que ela só olha o seu umbigo. Ela só olha a sua dor. Ela não vê a dor do próximo. Ela não se preocupa com o seu próximo. Tem esposa que não se preocupa com o esposo. Tem esposo que não se preocupa com a esposa. Tem filhos que não se preocupam com os pais. Tem pais que não se preocupam com os filhos. Mas nessa noite eu creio em nome de Jesus que o Senhor está falando para todos nós. E você terá a sua casa, os seus muros reconstruídos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Depois também eu quero falar de uma situação que arrebentou os muros deles. Sabe o que foi? A situação da infidelidade. O Senhor por várias vezes chamou o povo de Israel, o povo de Judá, de infiel, porque eles se dobravam diante de outros deuses. Eles não adoravam somente ao Deus fiel, ao Deus verdadeiro. E trazendo para dentro das famílias a infidelidade, Jesus, ela tem sido um problema sério. Irmãos, estamos vivendo uma época da imoralidade sem limite. Você não tem regra, não tem leis. Meu corpo, minha regra. Eu faço o que eu quero, quando eu quero, ninguém manda em mim. Eu falo. E ainda tem um ditado diabólico que diz assim: chumbo trocado não se dói. Não se dói, não é verdade? Que diz isso aí? Tem um ditado maligno desse aí? Como que não? Já tomou um tiro de chumbinho? É lógico que vai doer. Eu dou no Cláudio me dá, vai doer nos dois, como é que não dói? Aí o diabo bota na cabeça das pessoas, chumbo trocado não se dói. E a infidelidade, deixa eu te dizer uma coisa antes que eu esqueça. Ei, pecado, guarda o que eu vou te dizer nesta noite. Pecado não tem data de validade. Quando a infidelidade ela entra dentro do matrimônio, precisa de uma situação que a Bíblia vai afirmar que é a única que traz o perdão. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, o pecado precisa ser confessado. A infidelidade precisa ser confessada. A quem? Ao teu pastor. E aqui vocês têm um ministério de família sólido, vocês aqui têm pastores sólidos, então louvado a Deus pela vida de vocês, porque vocês têm a quem recorrer, mas precisa. Eu falei para não esquecer, tá? Mas fica tranquilo que aqui é tranquilo, lá na Xingu que dá esses probleminhas de vez em quando a gente tem que falar, mas aqui em paz, graças a Deus. Irmãos, entenda bem, então a
infidelidade. E aí eu vou mais além, sabe por quê? Porque muitas das vezes as pessoas pensam que a infidelidade se resume na questão do ato de traição. Não, irmão. A infidelidade também se resume na questão quando você quebra um acordo. Quando você quebra uma aliança com sua esposa, com teu esposo. Quando você quebra uma promessa que você fez ao teu pai, à tua mãe ou ao seu filho, e você não cumpre, você também está sendo infiel. E esta infidelidade vai acontecer o quê? Vai abrir caminho para que dá munição ao teu inimigo, para que ele venha destruir os muros fortificados da tua casa. Você está entendendo? Diga amém. Depois, a palavra de Deus vai dizer para nós assim, Salmos 73, 23. Os que abandonam, os que te abandonaram, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Pastor, mas o que você está querendo dizer? Todos que te abandonaram. Quando eu e você conhecemos a palavra e não exercemos a palavra dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, automaticamente nós estamos abandonando, deixando de lado as bênçãos do Senhor, as ordenanças do Senhor, os ensinamentos que é dado no pastor, pela igreja. E aí, vou fazer a revelia, vou fazer o que eu quero, como eu quero. E aí, o que acontece? Aqueles que cometem dessa forma, a palavra diz, tu os destrói, os que são infiéis. Provérbios 11, verso 3, vai dizer, a integridade do justo os guia, mas a falsidade dos infiéis o destrói. Você está entendendo? A coisa é séria, irmão. Precisamos ser fiel ao Senhor, precisamos ser fiel aos nossos cônjuges, em nome de Jesus, para que possamos usufruir as bênçãos do Senhor, para que não venhamos dar munição ao adversário para destruir as nossas famílias. E aí eu quero dizer para você, em quarto lugar, maus tratos. Você, olha como é que as coisas vão um degrau. Entra com a mentira, depois entra com a falta de respeito, depois entra com a infidelidade, e agora chegamos aonde? No maus tratos. Tá vendo? Maus tratos. Irmãos, muitas das vezes a pessoa fala assim, eu não bato, não. Mas tem uma língua pesada. Mas não perdoa. Olha, eu sou franco, eu sou sincero. Mas a sinceridade precisa, sabe de quê? De um prumo espiritual. Para poder você saber o que vai falar, como vai falar. Não, mas eu não quero saber. Eu falo mesmo. Piso mesmo. Se a pessoa, então, tiver por baixo um pouquinho, meu Deus, aí que apanha mesmo. E aqueles homens maltrataram o servo de Deus, o profeta do Senhor. E eles sofreram em si as consequências dos maus tratos que eles fizeram com o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, marido. Essa mulher que está do teu lado, cuidado. Que a Bíblia diz assim, ai daquele que tocar em um dos meus pequeninos. Ai daqueles que tocarem em um dos meus pequeninos. Aí você está tocando, mas às vezes você acha que... Ainda tem aqueles que extrapolam, né? Que só Jesus Cristo, né? Graças a Deus, aqui eu creio que não tem, porque vocês são bem ensinados, bem admoestados pelos pastores aqui. Então, eu entendo que aqui não tenha, né? Mas tem lugares aí que as pessoas ainda que não conhecem a Jesus, bate, maltrata, espanca. Não é verdade? As esposas, tem esposa que espanca marido, marido que espanca a esposa, pais que espancam os filhos, filhos que batem nos seus pais, vão sofrer em si as consequências. Estão dando munição a Satanás para que destrua as suas famílias. Estão dando munição para que Satanás entre e destrua o lar, destrua a família. E aí nós estamos vendo, meu pastor, mas isso é cumprimento da palavra, que diz, no final dos tempos, levantaria pai contra filho e filho contra pai. Sim, meu irmão, é cumprimento da palavra, mas precisa de ser sobre a sua vida, sobre a vida de alguém que você conhece? Deixa o ímpio seguir o seu mau caminho.
Porque a Bíblia diz que Deus conhece o caminho do justo, o caminho do ímpio vai perecer sozinho. Mas nós que somos salvos em Jesus, temos sim que termos cuidado para não agirmos com maus tratos. Aí ele vai falar em 1 Timóteo 5:8, ele vai dizer assim, ó, se alguém não cuida dos seus parentes, e, aí ele olha só, especialmente dos da sua própria família, negou a fé, e é pior do que um descrente. Você está entendendo? Às vezes você vai falar assim, não, que nada. Você negou a fé. E acaba sendo pior do que aqueles que estão lá fora no mundo sem Jesus. Então, meu amado, não deixe que essa munição do inferno entre e destrua os muros espirituais da sua família. Mas tenha força em nome de Jesus. Colossenses 3:19 diz assim, maridos, amem suas esposas e não as tratem com amargura. No livro de 1 Pedro vai dizer assim, olha, maridos, tratem as suas esposas como vasos mais frágeis no Senhor, para que as suas orações não sejam impedidas diante do Senhor. Para você ver, para nós vermos a responsabilidade que carregamos sobre nossos ombros na questão do trato com as nossas esposas, no trato com as esposas com os esposos, nos trato com os nossos filhos, viu? Porque, irmãos, entenda bem, nós precisamos trazer boas marcas, boas recordações. Mas, infelizmente, muitas pessoas trazem marcas ruins, trazem recordações ruins, maltratam. Então, precisamos entender isso. Em quinto lugar, deixa eu olhar aqui. Pode tirar aqui, posso, né? Deixa eu olhar aqui a boca aqui, rapidinho. Em quinto, entenda bem, estou trazendo para vocês 5 características. Eu poderia falar muitas outras, mas foi essas 5 que o Espírito Santo colocou em meu coração para ministrar sobre nossas vidas nessa noite. Aleluia. Quinto, concorrência e disputa. Os profetas começaram a levantar uma disputa e uma concorrência sobre Jeremias. Só que a diferença é que Jeremias estava na direção do Senhor, e ele fora da direção. E começaram aquela briga, Irmãos, muitos lares hoje estão da mesma forma. Marido quer disputar com a esposa quer disputar com o marido. Fica um se enfrentando um com o outro, um querendo mostrar para o outro quem é mais forte, quem pode mais. Ah, eu que mando. Ainda tem uma que fala, eu não aceito ser de jeito nenhum mandada nem dirigida por homem. Eu não aceito que mulher me mande. E fica aquela disputa dentro de casa. E aí, quando vem os filhos, tem alguns que ainda faz, sabe o quê? Ainda pega os filhos para entrar na disputa. Você vai ficar com quem? Comigo ou com a sua mãe? Você vai ficar com quem? Comigo ou com o teu pai? Decide. Não, ó. A sua mãe fez isso, mas ó, ela está errada, eu estou certo. Ó, se você ficar do meu lado, eu vou te dar um presente, eu vou te dar celular. Se você ficar do meu lado, eu vou te levar para o shopping. Se você ficar do meu lado, irmão. Disputa dentro do lar. Guerra dentro do lar. Não entendem o propósito da família. Não entendem o chamado da família. Mas eu quero te dizer uma coisa, isso aí é uma munição fortíssima para que Satanás venha destruir. Aí depois entra no jejum, na oração, no propósito, mas não vigia. Mas é uma guerra, é uma confusão. Aonde há confusão e contenda, o Senhor não consegue derramar bênção. Você está entendendo? Diga amém. Precisa de ter comunhão, precisa de ter entendimento, precisa de estar no mesmo propósito, porque a família precisa caminhar junto no alvo para Jesus. Aleluia. Então não podemos. Aí Tiago 3,16 vai dizer assim, ó. Pois aonde há inveja, ambição, egoísta, aí há confusão e toda espécie de males.
Irmãos, tem lá que mãe tem inveja da filha. Tem lá que a filha tem inveja da mãe. A esposa tem inveja do marido. O marido tem inveja da esposa. Aonde há, a Bíblia está dizendo, aonde há inveja, aonde há ambição, egoísmo, já falamos aqui, egocentrismo, aonde há isso, aí há confusão em toda espécie de males. Provérbios 17:1 vai dizer assim, melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquete e muitas brigas. Em outras versões, muitas confusões. Do que adianta ter dinheiro? Do que adianta ter um bom emprego? Do que adianta ter uma boa casa? Mas se o lar, me perdoe a fala, é um inferno. O marido não tem prazer de voltar para dentro daquela casa. A esposa não tem prazer que o marido chegue em casa. Os filhos preferem ficar na rua junto, andando com pessoas duvidosas, do que estar no lar, no ambiente familiar. O que adianta isso? O que adianta? Tanto egocentrismo, tanta popa, querer mostrar que faz e acontece, mas o lar está sendo totalmente derrubado, detonado, destruído, por causa da falta de compreensão, por causa da disputa, por causa da concorrência dentro do lar. Então eu trouxe para você, estou acelerando porque o nosso tempo é curto e eu preciso concluir essa mensagem. Trouxe para você 5 motivos que o Espírito Santo nos trouxe nesta noite, que trazem destruição sobre as nossas casas. Eu digo sobre as nossas porque pode ser um pastor a um membro novo que acabou de chegar. Se não vigiar nessas áreas, vai dar munição para o adversário detonar e destruir os nossos muros espirituais. E depois que os muros estiverem destruídos, fica fácil acesso. Ele entra e sai quando ele quer. E aí ele começa a fazer bagunça. Mas deixa eu te falar uma coisa rapidamente. Eu vou te mostrar agora 5 pilares que você vai conseguir fazer para reedificar os seus muros ou reparar as brechas. Muitas das vezes você vai olhar, o muro está inteiro, mas às vezes só tem um furinho. Outros vão olhar e vão falar assim, pastor, eu me identifiquei, meu muro está todo destruído. Outros vão falar assim, pastor, meu muro começou a dar uma rachadura nisso aqui. Então eu vou te trazer 5 pilares. Mas só que a diferença é que esses pilares, nós vamos forjar eles em Jesus, na palavra, para que nós venhamos a restaurar os nossos muros todos os dias. Sim, irmãos, todos os dias. Porque tolo somos nós se acharmos que não precisamos todos os dias fazer uma revisão nos nossos muros espirituais. É todo dia. Porque todo dia estamos em guerra no reino espiritual. Todo dia o nosso adversário está tentando destruir a nossa família. Todo dia ele lança alguma coisa contra a nossa família. Então precisamos todo dia estar refazendo os nossos muros espirituais. Primeiro, que eu vou acelerar porque a minha hora já foi, mas vamos lá. Primeira coisa que eu preciso falar com você. Você lembra que eu falei que eu era o primeiro? Amém? Mentira. Então, eu quero falar para você agora da verdade. E quando eu falo da verdade, eu não posso começar de outra maneira, senão dizer a palavra que está escrito no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, do versículo 31 e 32, que diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerem em mim, na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Se você está aqui nesta noite e se identificou com alguma dessas situações, ou todas, eu tenho uma palavra para você. A verdade hoje chegou à tua casa. E a verdade te libertará. Aleluia, porque você conhece a Jesus, você já entregou a sua vida a Jesus, mas agora de repente você ainda estava meio perdido, mas agora a verdade ela vai te orientar, ela vai te ajudar. Então entenda bem, a verdade, ei, marido, esposa,
pratique a verdade. Doa o que doer, fale a verdade. Doa o que doer, haja com verdade. Às vezes você vai se sentir assim, meio balanceado. Não, é só, eu não estou mentindo, eu estou só ocultando. Não, ocultar é mentir, então fale a verdade. Viva a verdade. Filho, fala a verdade para o teu pai. Pai, fale a verdade para os teus filhos. Família, viva a verdade. A verdade na palavra. E a verdade vai libertar a família de todos os embaraços que o inimigo tentar armar contra a família. Você pode dar um glória a Deus? A verdade te libertará. Filipenses 4:8 diz assim: quanto aos mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há um louvor, nisso pensais. Traz isso para a tua casa. Traz esse versículo para a sua casa. Traz esse versículo para a tua família. Viva isso na tua vida, intensamente. E você vai ver que as muralhas espirituais da tua família vão estar reforçadas diariamente no Senhor, na palavra do Senhor. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. Em segundo lugar, eu falei da questão do falta de respeito. Eu quero trazer aqui para vocês respeito. Efésios 5:3 vai dizer assim: portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Homem, deixa eu te dizer uma coisa: faça a tua esposa o que você gostaria que fizesse com você. Esposa, faça ao teu esposo o que você gostaria que fizesse com você. Porque você não vai querer se maltratar, você não vai querer se desrespeitar, você não vai querer atacar você mesmo. Então faça aquilo que você quer que faça com você mesmo. É isso que a palavra está dizendo. Portanto, cada um de vocês ame a sua esposa como a você mesmo. E o amor que nós temos, homens, que amar as nossas esposas, não é um amor que nós achamos que podemos amar de qualquer maneira. É o amor que a palavra ensina. É o amor que o Senhor Jesus nos ensina através da palavra. É esse amor. Esposa, o respeito que as mulheres precisam prestar aos seus esposos, não é esse respeito que o mundo fala. Não é o respeito da maneira como o mundo mostra, mas é o respeito da maneira como a Bíblia demonstra. Fazendo isso, o respeito estará baseado no lar. Fazendo isso, o respeito entre marido e esposa automaticamente vai refletir nos filhos. E os filhos vão olhar para os seus pais e vão falar: eu vou ter que respeitar os meus pais, porque eles se respeitam um ao outro. Você vai ter base para chegar para teus filhos. Quando teu filho falar mais alto com a tua esposa: pode parar, respeita a tua mãe. Quando ele fizer coisa, pode parar, respeita teu pai. Pode parar, respeita a sua mãe. Porque você tem autoridade, porque você se respeita. Você está entendendo? Diga amém. Então você tem autoridade também para trazer os teus filhos dentro desse respeito. E a família, os muros espirituais da família vão estar sendo renovados a cada dia. Em terceiro lugar, olha só, eu falei da infidelidade, agora eu quero falar da fidelidade. Entenda bem. Hebreus 13:4 diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém os que se dão à prostituição, aos adúlteros, Deus os julgará. Entenda bem, ame a tua esposa, ame o teu esposo, seja fiel a eles, diante da promessa que vocês fizeram, diante do altar, diante dos pastores e diante do Senhor Jesus. Seja fiel em todas as áreas, não só na área da sexualidade, mas também na área do acordo. Seja fiel no sentimento, seja fiel no trato, seja fiel em todas as áreas. Irmão, vale a pena, porque o Senhor é fiel conosco em todas as áreas. O Senhor Jesus falou assim: eu não vos deixarei só, enviarei o Espírito Santo Consolador. E Ele é fiel, irmão.
Quando você está chorando, o Espírito Santo vai lá, cuida de você. Quando você precisa de alguma coisa, orientação, o Espírito Santo te dá orientação. Quando você precisa fazer algo que você está saindo fora, o Espírito Santo vai lá te dar uma correção. O Espírito Santo está toda hora ao teu lado. Ainda fala assim ainda, olha, se tem uma coisa que você não sabe, peça, é de graça. Eu te dou, eu te ensino. Então, Ele é fiel em todas as áreas. E você também seja fiel em todas as áreas. A tua esposa, ao teu esposo, aos teus filhos. Filhos, sejam fiéis aos seus pais. Não só quando Ele está vendo, mas quando você estiver longe, no meio dos teus amigos, no meio da tua escola, no meio da tua faculdade, no meio do teu trabalho. Jovens, sejam fiéis ao Senhor. Porque vocês vão ser abençoados pelo Senhor. Vocês vão acarretar bênção sobre as vidas de vocês. Aleluia, glória a Deus. Depois, no quarto, está dizendo sobre cuidando com amor. Ei, em vez de dar maus tratos, faça da tua casa, faça do teu lar o melhor lugar para você estar com a sua família. Tem pessoas que acham assim, qual é o melhor lugar para estar com a família? Aí vai lá para a Disney, vai lá para Beto Carreiro. Nada contra não, tá, irmão? Muito bom, quem pode, Deus abençoe. Vai ali para comer uma pizza aqui lá quando sai. Vai ali para uma praia, para uma cachoeira. Vai para um lazer com a família, com os familiares, no sítio. Mas quando entra dentro de casa, e aí? O ambiente melhor tem que ser dentro da tua casa. Tem que ser dentro do teu lar. Os teus filhos têm que ter prazer de estar sentado à tua roda, junto com você, tomando café, almoçando, sentando, rindo, brincando. Ei, assistindo um filme, viu? Conversando, conversa fiada e rindo um do outro. Precisa desse ambiente de lazer, precisa desse ambiente bom. Por isso fala assim, ei, tratar com carinho e com amor, cuidando com amor. Precisa de estar tratando com amor. Ei, traga esse ambiente para dentro da tua casa. Eu falo sempre para os irmãos, para de fazer guerra. Para de fazer guerra, para de fazer guerra. Qualquer motivo quer fazer guerra, faça paz, não faça guerra. A palavra nos dá essa orientação. Os mansos herdarão a terra. Faça paz. Não queira entrar dentro da tua casa e fazer guerra toda hora, mas viva com amor. 1 Coríntios 13, 4 e 7 diz assim, o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira com facilidade, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Traga isso para dentro da tua casa, traga isso para dentro da tua família, igreja. Vai ser a melhor coisa que tem. Faça do teu lar o melhor lugar para você estar com a sua família, porque ali é onde a presença de Deus vai ser totalmente derramada sobre vocês. Quando vocês chegarem aqui na igreja, vocês não vão vir só chegar aqui e esperar receber o culto, mas vocês vão estar prestando ao culto ao Senhor. Vocês vão estar prestando ao culto, porque o culto começou dentro da tua casa. Aleluia. Efésios 6:4, diz assim, pais, não irrite seus filhos, antes criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Qual a instrução do conselho do Senhor? É em amor. Nós acabamos de ler aqui, em amor. Quinto, já estou partindo para o final. Eu falei, primeiro, verdade. Viva na verdade. Segundo, trate um com respeito. Terceiro, seja fiel. Que a fidelidade exerça dentro do seu lar. Quarto, cuide com amor, cuidando com amor. E no quinto, ser um no Senhor Jesus. Ei, entenda bem, a tua esposa não é a tua adversária. O teu esposo não é o teu adversário. Teu pai não é o teu adversário, filho. Pai, o teu filho não é o teu adversário. Se você conseguir entender isso, vocês vão ser um no Senhor. A começar pelo esposo. E aí eu quero dizer para vocês uma coisa, já vou fechando aqui, olha só, presta atenção. Imagina um barco a remos,
Estão remando. Equipe a remo. Pá, pá. Hã? Imagina comigo. Equipe a remo. Pá, pá. Olha o sincronismo. Vamos lá. Vai, 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 vai. Aí tem um lá que está ao contrário. Vai. Todo mundo para de lá e ele para trás. Todo mundo. O que vai acontecer com aquele barco? Ele vai rodar, 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 sem sair do lugar. E muitas das vezes nós não entendemos por que nós rodamos, rodamos, rodamos e não saímos do lugar. Porque falta sermos um no Senhor. Falta entendermos que Deus, quando olha de lá de cima, que Ele não vê Josias e Genesi, Ele vê um casal. Ele vê um no Senhor. Ele olha lá de cima, Ele não vê Diácono Cláudio e a Rose, Ele vê um no Senhor. Quando ele olha de cima, Ele não vê você e sua esposa, Ele vê um no Senhor. E se Ele vê um, então não tem como Ele ficar, quem está pedindo, eu quero ir para a direita, eu quero ir para a esquerda. Não dá. Eu quero ir para a esquerda, eu quero ir para... Não dá. Ele quer um, Ele vê um. Então precisamos entender que precisamos ser um, jogar fora as brigas, as diferenças, as concorrências, um querendo lutar contra o outro. Aí eu trago Amós 1:3 que diz assim, porventura andarão dois juntos se não tiverem comum acordo? O casal precisa estar em acordo. A família precisa estar em acordo. Colossenses 3:13 diz assim, olha que coisa linda, suportando-vos uns aos outros, e perdoem as queixas que tiverem uns dos outros. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. Evitem a ira e retirem a fúria. Não se irrite. Isso leva ao mal. Fechando, às vezes eu suporto tanta coisa lá fora. Eu engolho jacaré, crocodilo, abacaxi, com casca e tudo, com aquele talo que fura a mão da gente quando pega, engulo tudo. Quando chega dentro de casa, eu não quero engolir uma cédula de rosa. Não falei nem a rosa com espinho, estou falando a cédula da rosa, eu não aceito. Eu não aceito, eu não aceito. Não, isso eu não aceito, eu não aceito. Não quer suportar a diferença, as fraquezas, os limites. Se eu sou mestre santo, se eu oro mais, eu busco mais, a Bíblia diz, então suporta a fraqueza dos que são menos santos, aqueles que estão começando. Crente, igreja do Senhor, suporte um ao outro. Família, suporte um ao outro. Para que o Senhor possa fortalecer o pilar da família, a base da família. Filho não suporta mais pai, pai não suporta mais filho. Mas lá fora suporta tudo quanto é coisa. Aí o filho às vezes não quer suportar o pai dentro de casa, mas chega lá fora, tem que suportar as afrontas do tráfico de droga. Pinta e borda. Ele fica lá quietinho, o pai que vai socorrer. Entenda bem, não vale a pena. E eu concluo dizendo a minha fala, nesta noite. Salmos, deixando para a igreja. Salmo 113, verso 17 e 18. Que diz assim, mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que temem a sua justiça, com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. Ei, vou repetir e eu encerro, passo a palavra. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que temem a sua justiça, com os filhos dos seus filhos. Olha só, com aqueles que temem, com os filhos dos seus filhos. Ou seja, vai até os netos, gente. Aí ele vai falar assim, com os que guardam a aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. Que essa palavra nesta noite possa ser com você e sua casa e sua família. Se teve alguma situação que você se enquadrou e vê que os seus muros já estão rachando, estão destruídos, então o Senhor está aqui para restaurar, usando esses 5 pilares. Se você falar assim, meu muro, graças a Deus, está
Beleza, então vigia para que você não caia em nenhuma dessas situações. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe esse ministério, que Deus abençoe. Muito obrigado a todos, em nome de Jesus.